À beira de uma estrada deserta no estado de Morelos, México, foi encontrado o corpo de uma jovem mulher. Os transeuntes que o encontraram imediatamente chamaram a polícia. O corpo jazia sem vida, as roupas pareciam amassadas e sujas, e na pele eram claramente visíveis marcas de hematomas e contusões. Nenhum documento ou objeto pessoal que pudesse ajudar a identificar quem ela era foi encontrado por perto. Para a polícia, isso marcou o início de uma investigação, que deveria lançar luz sobre o que havia acontecido. Ariadna Fernando Lopes Dias nasceu em 5 de julho de 1995, em um dos bairros carentes da cidade do México. Sua infância foi vivida em condições de recursos limitados, mas não foi desprovida de afeto, de calor e cuidado. A família era composta pela mãe e pelo irmão mais velho, Amar. Apesar da ausência do pai, que quase não demonstrava interesse pelas crianças, a pequena família se mantinha unida graças ao apoio mútuo. Amar tornou-se um exemplo e protetor para Ariadna, apoiando-a em tudo. Esse vínculo fazia com que a jovem tivesse confiança de que sempre haveria alguém em sua vida em quem pudesse confiar. Ariadna se destacava por sua natureza aberta e amigável, o que a tornava popular entre os colegas. Ela fazia amizades com facilidade, atraía a atenção por sua sinceridade e disposição em ajudar. Os anos escolares passaram para ela cercada de amigas, com quem compartilhava sonhos sobre o futuro. No entanto, sua juventude foi ofuscada por uma perda dolorosa. Em 2018, quando Ariadna tinha apenas 23 anos, sua mãe foi diagnosticada com câncer. A doença progrediu rapidamente e, em pouco tempo, a família se deparou com o inevitável. A perda da mãe foi um verdadeiro golpe para Ariadna e Amar. Esse acontecimento não só fortaleceu o vínculo entre eles, mas também fez com que a jovem amadurecesse mais rápido, assumindo a responsabilidade por sua própria vida. Em memória da mãe, ela fez uma tatuagem com o nome dela, para guardar sua imagem para sempre. Ainda antes de perder a mãe, ela conheceu um jovem com quem iniciou um relacionamento. O romance deles se desenvolveu rapidamente e logo ela descobriu que seria mãe. No entanto, o nascimento do filho não trouxe estabilidade. O jovem casal rapidamente percebeu que seus caminhos estavam se separando. Após a separação, os ex-namorados mantiveram uma relação neutra, cuidando juntos do filho. Ao se tornar mãe, Ariadna enfrentou novos desafios. Ela teve que conciliar a maternidade com a busca por trabalho para sustentar a si mesma e ao filho. Seu primeiro passo nesse caminho foi trabalhar no popular bar México. O estabelecimento, frequentado por clientes abastados, exigia padrões rigorosos de sua equipe. Lá, ela aprendeu a desenvolver habilidades de comunicação com diferentes pessoas. Apesar das dificuldades, Ariadna cumpria bem suas responsabilidades, usando seu carisma e dedicação ao trabalho. A pandemia trouxe suas próprias mudanças para a vida dela. Tendo perdido o emprego devido ao fechamento do estabelecimento, ela não se desesperou. Ariadna decidiu usar esse período para realizar um antigo sonho: abrir seu próprio salão de beleza. Esse projeto se tornou um símbolo de sua determinação e do desejo de construir uma vida independente das circunstâncias externas. Graças à experiência acumulada e aos amplos contatos, ela conseguiu organizar um negócio que passou a gerar uma renda estável. Nesse mesmo período, ela iniciou um novo relacionamento. Ariadna conheceu um homem com quem rapidamente encontrou afinidade. Esse encontro se tornou para ela uma fonte de alegria e confiança no futuro. Ariadna dividia seu tempo entre o filho, o trabalho e a pessoa amada. Seus dias eram intensos, mas ela dava conta, alegrando-se com cada nova oportunidade. Aos 27 anos, a vida de Ariadna lembrava um quebra-cabeça, onde cada conquista e cada obstáculo se tornaram partes de um quadro completo. Ela superou perdas, construiu seu destino do zero, cuidou do futuro de seu filho e conquistou a independência. No entanto, o que parecia ser o início de uma fase feliz, tornou-se a prelúdio de uma tragédia. Ariadna conheceu Vanessa por meio de amigos em comum. A interação delas começou durante um dos eventos aos quais Ariadna foi com suas amigas. Vanessa chamou imediatamente a atenção de Ariadna. Jovem, vibrante e cheia de energia, Vanessa sabia rapidamente encontrar uma linguagem comum com as pessoas ao seu redor. No entanto, sua personalidade despertava sentimentos contraditórios naqueles que a conheciam bem. Por trás de uma aparente abertura, escondiam-se traços de caráter afiados, e suas ações frequentemente surpreendiam por sua imprevisibilidade.
Hautel, um empresário de meia-idade, era um visitante frequente no círculo de Vanessa. Sua reputação era acompanhada por inúmeros boatos. Ele era famoso por sua riqueza, influência impressionante e estilo de vida luxuoso. Frequentemente, era visto na companhia de jovens mulheres que buscavam entrar em seu círculo. Seu status era reforçado por rumores sobre ligações com pessoas de alto escalão e até mesmo com organizações criminosas. No entanto, ninguém de seu círculo conseguia confirmar essas suposições. Hautel preferia evitar conversas diretas sobre seu passado e também sobre seus negócios, mas seu comportamento inspirava não apenas respeito, mas também medo. Ariadna, embora fosse inteligente e independente, não percebeu de imediato o quanto seus novos conhecidos eram diferentes do círculo social ao qual estava acostumada. Vanessa, querendo causar uma boa impressão, contava sobre sua proximidade com pessoas influentes, incluindo Hautel. Ela o descrevia como alguém capaz de resolver qualquer problema. Aos poucos, Ariadna começou a passar mais tempo na companhia deles. Vanessa parecia realmente admirar Ariadna e fazia de tudo para conquistar sua confiança. Hautel, ao saber de Ariadna por meio de Vanessa, rapidamente demonstrou interesse pela garota. No primeiro encontro, ele a surpreendeu com sua atenção e a habilidade de manter uma conversa. Seu charme e autoconfiança atraíam muitos, e Ariadna não foi exceção. No entanto, por trás desse charme, escondia-se uma natureza mais complexa. Aqueles que cruzaram o caminho de Hautel notaram sua tendência à manipulação. Ariadna, por sua vez, o via como um homem galante e bondoso. Vanessa continuava desempenhando um papel importante no fortalecimento desse relacionamento. Ela frequentemente convidava Ariadna para encontros onde Hautel estava presente, criando uma atmosfera de confiança e abertura. No entanto, com o tempo, começaram a surgir detalhes estranhos. Por exemplo, as amigas de Ariadna a alertaram mais de uma vez para ter cuidado com essas pessoas. Algumas delas sabiam da reputação duvidosa de Hautel e do caráter instável de Vanessa. Elas observavam que o relacionamento deles com Ariadna poderia representar uma ameaça oculta. Apesar desses avisos, Ariadna não via nada de perigoso no novo círculo de amizades. Ela via a amizade com Vanessa como uma oportunidade de se distrair das preocupações do dia a dia e conhecer um mundo que antes lhe era inacessível. Hautel, por sua vez, também se esforçava para conquistá-la, demonstrando generosidade e simpatia. Os convites dele para jantares e festas pareciam interessantes e inofensivos para ela. Como sabemos, Ariadna estava em um relacionamento, mas isso não a impedia de manter laços de amizade e, de vez em quando, aceitar convites para festas. Seu namorado, segundo as informações disponíveis, era uma pessoa que confiava nela e não demonstrava insatisfação com seus contatos sociais. Com o tempo, Ariadna começou a perceber que seu novo círculo social estava começando a influenciar sua vida. Vanessa ligava com frequência, sugeria encontros e discutia planos relacionados ao lazer em conjunto. Hautel tentava cada vez mais fortalecer sua posição na vida de Ariadna, mostrando que estava pronto para ajudá-la em qualquer situação. Ariadna foi gradualmente se envolvendo no mundo deles, sem perceber aonde isso poderia levar. No dia 30 de outubro de 2022, Ariadna aceitou o convite de Vanessa para passar a noite na companhia de amigos. O encontro começou em um restaurante popular, localizado no centro da cidade do México. Vanessa garantiu que haveria um ambiente aconchegante, um jantar relaxante e uma conversa agradável. Hautel também deveria se juntar ao grupo, o que deixou Ariadna um pouco tensa. Apesar de certa desconfiança em relação a essa pessoa, ela não queria estragar a relação com Vanessa e decidiu não recusar. O grupo se reuniu mais para o fim da tarde em um restaurante conhecido por seu público sofisticado e interiores luxuosos. Havia uma atmosfera descontraída à mesa. Vinho, coquetéis e fartas entradas criavam a aparência de uma celebração. Hautel, como sempre, fazia questão de estar no centro das atenções, contava histórias e propunha brindes. Ele conversava com os garçons com confiança e fazia questão de demonstrar sua influência. Vanessa o apoiava, complementando as conversas com piadas. Os demais convidados procuravam acompanhar o clima dos anfitriões da noite. O comportamento de Ariadna se destacava no ambiente geral. Ela não parecia completamente à vontade. De tempos em tempos, ela checava o telefone, lia mensagens e respondia a algo. Seu olhar frequentemente se detinha em Hautel, como se procurasse um significado oculto em suas ações ou palavras.
Vanessa tentava distraí-la, envolvendo-a em conversas e incentivando-a a experimentar mais um coquetel, mas Ariadna continuava reservada. Era visível em seu rosto que algo a preocupava mais do que o ambiente ao redor. Mais ou menos no meio da noite, Ariadna publicou em sua página na rede social uma mensagem enigmática. Vocês sentiriam minha falta se eu desaparecesse? Essa postagem causou uma onda de preocupação entre seus entes próximos, mas aqueles que estavam em seus contatos encararam aquilo como uma brincadeira. No entanto, colegas e amigos que conheciam bem Ariadna observaram que ela nunca havia escrito algo assim antes. A postagem deixou um estranho sentimento, mas ninguém poderia imaginar que seria a última. À medida que a noite avançava, o grupo decidiu se deslocar para a casa de hotel. Essa sugestão partiu do próprio anfitrião, e Vanessa apoiou a ideia, dizendo que lá poderiam continuar a noite em um ambiente mais privado. Ariadna hesitou, mas, pressionada pela amiga, acabou concordando. Os demais convidados apoiaram a decisão, e todo o grupo foi no carro de hotel. A casa de hotel ficava em um bairro de prestígio, o que ressaltava seu status. O interior era decorado em estilo moderno, com elementos de luxo. Ao chegarem, o grupo se acomodou em uma espaçosa sala de estar. A noite continuou com música e bebidas, mas Ariadna se sentia cada vez mais desconfortável. Ela se afastou várias vezes, checando o telefone e fingindo que estava conversando. Sua concentração e distanciamento chamavam a atenção. Vanessa, ao perceber isso, começou a cochichar com Hotel, o que aumentou ainda mais a tensão. Perto da meia-noite, Ariadna disse que queria voltar para casa, alegando cansaço. No entanto, Vanessa a convenceu a ficar pelo menos mais meia hora. Naquele momento, Hotel parecia incomumente calmo, mas seu olhar parava periodicamente em Ariadna, o que a deixava desconfortável. Finalmente, quando a noite chegou ao fim, os outros convidados começaram a ir embora. Ariadna deixou o grupo uma das últimas. No entanto, nenhum dos presentes a viu viva novamente. Na manhã do dia 31 de outubro de 2022, no estado de Morelos, ocorreu um evento que chocou a sociedade. 2 ciclistas que faziam um passeio matinal depararam-se com o corpo de uma mulher deitado à beira da estrada. O local onde o corpo foi encontrado ficava longe das estradas movimentadas, em uma área raramente frequentada pelos moradores locais. O ambiente ao redor parecia acentuar a tragédia. Região desértica, arbustos esparsos e um silêncio sufocante. A mulher estava vestida, mas suas roupas pareciam sujas e danificadas. No corpo, eram visíveis múltiplos hematomas, assim como marcas que lembravam contusões. As testemunhas imediatamente comunicaram o ocorrido à polícia, que chegou ao local algumas horas depois. Antes da chegada da polícia, ciclistas fotografaram o local da descoberta para documentar a situação e, possivelmente, ajudar na identificação. Os policiais rapidamente isolaram a área e começaram a coletar evidências. Foram registrados marcas de pneus no solo, assim como vestígios que poderiam indicar o deslocamento do corpo. Os peritos forenses observaram claros sinais de luta, porém, inicialmente, a causa da morte permanecia incerta. No corpo da mulher, não foram encontrados vestígios evidentes de arma, o que dificultava a determinação exata das circunstâncias da tragédia. Naquele momento, não foi possível identificar a vítima. Algumas horas depois, fotos do corpo começaram a se espalhar nas redes sociais, gerando uma onda de discussões. Entre aqueles que se depararam com as fotos, estavam amigos e familiares de Ariadna, que havia desaparecido após uma festa na casa de Hotel. Ao reconhecer as características da vítima, incluindo tatuagens, seu irmão Omar imediatamente temeu o pior. Ele procurou a polícia para registrar o desaparecimento e informou que a mulher encontrada poderia ser sua irmã. Paralelamente, foi iniciada uma investigação pelas autoridades do estado de Morelos. No entanto, as primeiras ações da polícia foram alvo de críticas. Os protocolos de coleta de provas foram violados e os vestígios encontrados não foram devidamente documentados. Isso gerou dúvidas quanto à honestidade e ao profissionalismo das autoridades locais. Quando os familiares de Ariadna chegaram ao local para o reconhecimento oficial, suas suspeitas se confirmaram. Omar reconheceu a irmã pela tatuagem no ombro feita em homenagem à mãe deles. Para a família, foi um choque que só aumentou ao verem o estado do corpo dela. Hematomas e ferimentos no rosto e nas mãos indicavam claramente o caráter violento do ocorrido. No entanto, os comentários oficiais da polícia naquele momento soavam pouco convincentes. A primeira família de parentes foi direcionada à busca por justiça.
Os familiares começaram a exigir uma investigação transparente e a responsabilização dos culpados. No mesmo dia, eles recorreram a conhecidos ativos nas redes sociais para dar visibilidade à história. Assim começou uma campanha que logo envolveu milhares de usuários. Apesar da pressão pública, a polícia do estado de Morelos manteve a versão de que a morte poderia ter ocorrido em decorrência de um acidente. Eles afirmaram que uma investigação mais aprofundada só seria possível após a conclusão da perícia médico-legal. Essa postura gerou ainda mais questionamentos e fortaleceu as suspeitas de envolvimento de pessoas influentes tentando encobrir a verdade. As primeiras pessoas com quem os investigadores entraram em contato foram Rutel e Vanessa, pois foram as últimas a ver Ariadna com vida. Seus depoimentos serviram de base para as versões iniciais do que aconteceu. Em suas primeiras declarações, Rutel insistiu que, após a festa, Ariadna decidiu sair de sua casa chamando um táxi. Ele afirmou que ela parecia um pouco chateada, mas não demonstrava sinais de grande preocupação. Segundo ele a acompanhou até a porta, depois do que ela saiu em direção desconhecida. Vanessa confirmou sua versão, dizendo que Ariadna deixou a casa de táxi e não informou para onde estava indo. No entanto, logo foram encontradas inconsistências nessa versão. A primeira coisa que chamou a atenção dos investigadores foi a ausência de confirmação do chamado do táxi. Nem Rutel, nem Vanessa conseguiram fornecer o número do motorista ou provas que confirmassem suas palavras. Mais tarde, descobriu-se que, na região onde ficava a casa de Rutel, foram registrados dados de vários chamados de táxi, mas nenhum desses táxis levou Ariadna. O segundo ponto suspeito está relacionado ao comportamento de Vanessa. Seus depoimentos mudavam dependendo das perguntas que lhe faziam. Nas fases iniciais, ela afirmava que Ariadna saiu sozinha, mas depois acrescentou que elas supostamente brigaram na festa, o que poderia ter deixado Ariadna abalada. Além disso, amigos de Ariadna informaram à polícia que Vanessa, em conversas com eles, tentou convencê-los de que Ariadna talvez quisesse se machucar, citando uma postagem estranha dela nas redes sociais. A publicação feita por Ariadna algumas horas antes do desaparecimento realmente levantou dúvidas para muitos. A família e os mais próximos encararam essa mensagem como uma brincadeira. No entanto, os investigadores suspeitaram que ela poderia estar expressando seu verdadeiro estado emocional naquela noite. Os primeiros resultados da investigação não conseguiram explicar de forma inequívoca as causas da morte de Ariadna. No entanto, as ações subsequentes da polícia e de especialistas independentes permitiram revelar fatos importantes. A base para as conclusões posteriores foram 2 autópsias realizadas, imagens de câmeras de vigilância e conversas extraídas dos celulares dos suspeitos. O relatório inicial da perícia médico-legal, realizado no estado de Morelos, afirmava que a morte de Ariadna foi causada por asfixia relacionada à broncoaspiração. O médico indicou que alimentos e álcool nas vias respiratórias poderiam ter causado o desfecho fatal. No entanto, essa conclusão imediatamente levantou dúvidas entre os familiares da vítima. Eles chamaram a atenção para os numerosos hematomas e lesões no corpo, que não foram devidamente explicados no relatório. Apesar da conclusão oficial, os familiares de Ariadna insistiram na realização de uma nova perícia. Sob pressão da opinião pública e da família, o corpo de Ariadna foi enviado para uma nova análise em um instituto independente de medicina legal na cidade do México. Os resultados da segunda autópsia refutaram completamente as conclusões iniciais. Os peritos identificaram múltiplos ferimentos, incluindo lesões crânioencefálicas, hematomas e marcas de violência nos braços e pernas, que indicavam uma possível tentativa de autodefesa. Esses dados confirmaram que a morte de Ariadna não poderia ter sido acidental ou relacionada exclusivamente ao álcool. A morte dela foi reconhecida como resultado de ações violentas, o que permitiu reclassificar o caso como homicídio. As gravações de vídeo obtidas no estacionamento da casa de Rutel desempenharam um papel fundamental na investigação. Em uma das gravações, foi registrado como, na manhã após a festa, Rutel carrega nos braços o corpo sem vida de Ariadna até seu carro. A câmera também registrou o momento em que ele colocava o corpo dela no carro e deixava o prédio. Essas imagens tornaram-se uma prova incontestável, indicando que foi ele quem esteve envolvido no transporte do corpo e provavelmente em seu ocultamento. Após a apreensão dos telefones de Rutel e Vanessa, os investigadores encontraram conversas em que eles discutiam as ações tomadas após a festa.
Nas mensagens, era possível perceber tentativas de alinhar versões para a polícia e justificar seu comportamento diante dos amigos de Ariadna. Vanessa escreveu para Hautel sobre sua ansiedade devido à pressão dos familiares da vítima, e ele, por sua vez, a tranquilizava dizendo que tudo estava sob controle. Uma das mensagens continha instruções sobre como responder às perguntas para não levantar suspeitas. Também na troca de mensagens de Vanessa com os amigos de Ariadna, ela mencionou repetidamente que a vítima poderia estar em depressão, insinuando uma possível decisão voluntária de tirar a própria vida. Isso contradizia as palavras dos amigos que descreviam Ariadna como uma pessoa alegre, não propensa a tais ações. Essas inconsistências aumentaram ainda mais as suspeitas em relação a Vanessa. As evidências encontradas, os resultados da segunda autópsia, as gravações em vídeo e as mensagens formaram um quadro mais completo do ocorrido. A investigação concluiu que a versão de morte acidental ou de saída voluntária de Ariadna da casa de Hautel não correspondia à realidade. Vanessa foi a primeira a ser detida. Os investigadores descobriram que ela estava em contato constante com Hautel nos dias após o crime, discutindo possíveis maneiras de evitar a responsabilidade. Sua prisão ocorreu em meio à grande atenção do público. Durante os primeiros interrogatórios, ela afirmou não ter qualquer relação com a morte de Ariadna, mas seus depoimentos estavam cheios de contradições. No interrogatório, Vanessa insistiu que foi dormir cedo na noite da tragédia e não sabia de nada do que aconteceu depois. No entanto, ao verificar novamente suas palavras, ficou claro que essa afirmação não correspondia aos fatos. As conversas mostraram que ela estava ciente do que havia acontecido e discutiu com Hautel os detalhes dos eventos. Os investigadores também constataram que Vanessa ativamente destruía possíveis evidências, apagava fotos e conversas e tentava esconder sua participação na ocultação dos vestígios do crime. Hautel, entendendo que havia provas demais contra ele, decidiu se apresentar voluntariamente à polícia. Ele chegou acompanhado de advogados e declarou sua inocência. Segundo ele, não matou Ariadna, apenas ficou com medo das consequências e tentou esconder o corpo dela. Hautel afirmou que encontrou Ariadna inconsciente em sua casa na manhã seguinte à festa e, pensando que ela já estava morta, decidiu se livrar do corpo para evitar suspeitas. No entanto, a versão dele levantou muitas dúvidas entre os investigadores. Em primeiro lugar, os resultados da segunda autópsia confirmaram a natureza violenta da morte, o que contradizia suas palavras. Em segundo lugar, as gravações em vídeo mostraram que ele transportava o corpo com claras tentativas de esconder suas ações, e não com o objetivo de pedir ajuda. Além disso, as conversas com Vanessa indicavam conluio e tentativas de combinar versões falsas dos acontecimentos. Neste estágio da investigação, começaram a surgir informações que apontavam para possíveis ligações de corrupção entre Hautel e o promotor Morales. O primeiro laudo da autópsia, realizado neste estado, excluiu intencionalmente a menção de lesões que indicavam claramente violência. Ativistas sociais e a família de Ariadna sugeriram que o promotor tentou proteger o suspeito, usando sua posição. Essas acusações causaram grande repercussão na sociedade. As autoridades da capital iniciaram uma investigação sobre as ações do promotor e o Serviço de Segurança Interna abriu sua própria apuração sobre possíveis abusos. Algumas testemunhas afirmaram que Hautel tinha ligações com grupos criminosos, o que poderia explicar sua confiança na impunidade. Interrogatórios adicionais e as evidências coletadas confirmaram que pelo menos um dos suspeitos sabia mais sobre o ocorrido naquela noite do que estava disposto a admitir. No entanto, nem Vanessa nem Hautel admitiram sua culpa direta, concentrando seus depoimentos em justificativas mútuas. O comportamento deles aumentou ainda mais as suspeitas e se tornou um fator-chave para sua detenção temporária. As causas e os motivos da tragédia ocorrida naquela noite tornaram-se objeto de uma investigação longa e minuciosa. A revelação da verdade exigiu uma reconstrução cuidadosa dos acontecimentos, análise das evidências e um estudo atento do comportamento dos participantes da festa. Aos poucos, foi se formando um mosaico de depoimentos contraditórios, dados técnicos e perfis psicológicos dos suspeitos. Naquela noite fatídica, o clima entre o grupo foi ficando cada vez mais tenso. A festa começou em um restaurante no centro da cidade do México, onde Ariadna, Vanessa e Hautel, acompanhados de amigos em comum, desfrutavam de um jantar e bebidas. Por fora, tudo parecia bastante comum, risos, conversas e música. Mas alguns detalhes revelavam uma tensão oculta.
De acordo com depoimentos de testemunhas e análise das conversas telefônicas, Ariadna parecia incomumente calada e absorta em seus próprios pensamentos. Ela, por diversas vezes, ela se distraía com o telefone, enviava mensagens e atendia ligações, o que claramente não era comum em seu comportamento em eventos desse tipo. Esse detalhe tornou-se fundamental durante a investigação posterior. Foi descoberto que sua troca de mensagens com uma amiga continha dúvidas sobre a festa e preocupação com as pessoas presentes. Após o restaurante, o grupo foi para a casa de Hautel. Essa mansão, cercada por um muro alto e monitorada por câmeras de segurança, frequentemente era palco de encontros privados. Vanessa e Hautel se comportavam como anfitriões da festa, mas a interação entre eles parecia tensa. Testemunhas relataram que Vanessa fez vários comentários ríspidos direcionados a Ariadna, que reagiu de forma contida, tentando evitar um conflito. De acordo com a investigação, à medida que a noite avançava, o álcool começou a fazer efeito. Vanessa, que já estava emocionalmente exaltada, levantou a voz várias vezes, acusando Ariadna de desrespeito e hostilidade. Essas acusações não encontravam eco entre os presentes, mas aumentavam cada vez mais a tensão. Hautel, por sua vez, tentava manter a neutralidade, mas era evidente que ele se sentia desconfortável com o comportamento de sua namorada. Mais tarde, segundo relatos de testemunhas, Ariadna tentou deixar a festa. Ela foi vista na saída da casa, mas depois voltou. A investigação constatou que, nesse momento, Vanessa continuou fazendo reclamações, o que levou a um conflito aberto. A natureza exata desse conflito ainda não está totalmente clara, mas os investigadores supõem que Vanessa acusava Ariadna de dar atenção excessiva a Hautel. Depois que a festa terminou para a maioria dos convidados, restaram apenas algumas pessoas na casa, incluindo Vanessa, Hautel e Ariadna. De acordo com a investigação, Vanessa, estando em estado de forte embriaguez, começou a se comportar de forma agressiva. Nesse momento, supõe-se que ocorreu um conflito, no qual Ariadna sofreu ferimentos fatais. Por que Ariadna publicou uma postagem estranha nas redes sociais naquela noite? Essa publicação foi inicialmente interpretada como uma piada, porém seus amigos confirmaram que Ariadna poderia estar se sentindo desconfortável devido ao comportamento de Vanessa e ao clima geral da festa. Talvez a postagem tenha sido uma forma de chamar atenção ou expressar preocupação, ou talvez até mesmo uma espécie de indireta. Assim, a reconstrução dos acontecimentos indica que o fator-chave da tragédia foi o ciúme de Vanessa, intensificado pelo álcool e pela instabilidade emocional. Hautel provavelmente tentou encobrir as consequências do ocorrido, mas suas ações apenas agravaram a situação. A combinação desses fatores levou a um desfecho trágico, que poderia ter sido evitado se o clima da festa não fosse tão tenso e conflituoso. O filho de 6 anos da falecida ficou sob a tutela do irmão de Ariadna, Omar. Sendo o único homem próximo em sua vida, ele se tornou para o menino uma figura paterna e um apoio confiável. Omar assumiu não apenas a responsabilidade material, mas também a moral pela criação da criança, esforçando-se para preservar a memória da mãe para ele. Além disso, os parentes de Ariadna participaram ativamente na luta para esclarecer todas as circunstâncias do caso. Eles organizaram manifestações, realizaram campanhas nas redes sociais e chamaram a atenção do público. Uma conquista importante da família foi atrair a atenção da mídia internacional, o que ajudou a aumentar a pressão sobre o sistema judiciário mexicano. A audiência preliminar do caso da morte de Ariadna tornou-se um momento crucial na luta por justiça. Apesar da resistência de alguns representantes das autoridades, a família da jovem e seus advogados conseguiram garantir que o caso fosse analisado de forma transparente, levando em conta todas as circunstâncias. Cada etapa da investigação e do julgamento foi acompanhada pelo público e pela mídia, o que impossibilitou ocultar ou distorcer os fatos. O processo começou com a atenção voltada para o Hotel Roleiro e Vanessa. Durante a audiência, os promotores apresentaram provas, incluindo vídeos das câmeras de segurança, gravações de conversas telefônicas e dados de mensagens trocadas. Esses materiais confirmavam não apenas o envolvimento dos suspeitos na ocultação do corpo, mas também seu possível papel em atos violentos contra Ariadna. A defesa tentou contestar as provas, alegando que a tragédia foi um acidente. Mas numerosos testemunhos e perícias colocaram essa versão em dúvida. Uma das principais tarefas do tribunal foi esclarecer os motivos do crime.
Testemunhas que conheciam Vanessa relataram seu temperamento explosivo e agressividade, que se intensificavam especialmente sob o efeito do álcool. Hotel, por sua vez, foi descrito como uma pessoa com um passado sombrio e ligações com círculos criminosos, o que levantou questões adicionais sobre sua participação nos acontecimentos daquela noite. Os réus não admitiram culpa pela morte de Ariadna, mas seus depoimentos divergiam dos fatos, o que gerou ainda mais suspeitas. A sentença no caso de Ariadna ainda não foi proferida, pois a investigação e os processos judiciais continuam até hoje. Considerando as provas reunidas, os promotores apresentaram uma acusação de homicídio, que pode ser classificada como feminicídio, um crime relacionado ao ódio de gênero. No caso de ambos os réus serem considerados culpados, eles podem pegar até 70 anos de prisão.